rostos cansados, iluminados pela luz fraca de uma projeção holográfica. O mapa da base inimiga pairava no ar, detalhes em alto relevo. É aqui que atacaremos. O coração da fera. A resistência, um grupo de guerreiros, o último fio de esperança de uma cidade livre, se preparava para o contra-ataque. O inimigo, a tempestade mecânica, uma força implacável de máquinas que havia transformado o mundo em um pesadelo de metal e engrenagens. A missão: destruir uma das bases principais da tempestade, um golpe preciso no peito do gigante adormecido, um golpe que poderia virar o jogo. A tensão era palpável como o ar denso da floresta amazônica antes de uma tempestade. Cada um ali sabia que esta batalha poderia ser a última página de suas histórias. Usaremos os IMPs, armas antigas, relíquias de um tempo que parece tão distante quanto os contos do Saci Pererê, mas ainda assim, eficazes. Desabilitaremos suas defesas por tempo suficiente para causarmos um estrago. Dano de verdade. Os IMPs, pulsos eletromagnéticos capazes de fritar qualquer circuito eletrônico, eram a carta na manga da resistência, o trunfo que eles guardavam com a esperança de um jogador de baralho em uma partida decisiva. Encontrados em um bunker esquecido, soterrados sob os escombros de um passado que teimava em desaparecer, representavam um último suspiro de uma era que se foi, engolida pela marcha implacável da tecnologia. A apreensão tomava conta dos rostos presentes. Era como se estivessem lidando com um antigo artefato indígena, poderoso, mas imprevisível. A tecnologia por trás dos IMPs era complexa, instável, um enigma que poderia explodir em suas mãos. Um erro poderia significar não só o fracasso da missão, mas também o apagar de suas vidas, como um fósforo que se apaga na imensidão da noite. A troca de sentinelas ocorre a cada 3 horas. É a brecha que esperávamos. Nossa melhor chance. Teremos uma janela de 5 minutos. 5 minutos para reescrever o destino. Alice, a estrategista do grupo, a mente brilhante que iluminava o caminho em meio à escuridão, estudava os mapas há dias, com a mesma intensidade de um jogador de xadrez prevendo os movimentos do oponente. Sua inteligência era uma arma, afiada como uma navalha, letal como o veneno da jararaca. Encontrar a falha na armadura do inimigo, a brecha na muralha impenetrável, era sua especialidade, sua arte. Lucas assentiu, confiante, como quem confia na força do vento para guiá-lo. A mente perspicaz de Alice, combinada com sua bravura inabalável, uma mistura de inteligência e coragem que faria inveja a Anita Garibaldi, os tinha salvado inúmeras vezes, os tinha trazido de volta do precipício. Juntos, eles eram a força motriz da resistência, o motor que impulsionava a máquina da esperança. O tempo era precioso, cada segundo valia ouro, valia uma vida. Cada membro da equipe recebeu suas ordens, instruções claras e concisas, como as notas de um maestro regendo sua orquestra. Alguns plantariam os IMPs, transformando a tecnologia em armadilha contra seus próprios criadores. Outros criariam distrações, um teatro de caos para confundir o inimigo. A coordenação era crucial, a engrenagem vital que faria a máquina funcionar. Um passo em falso, um erro de cálculo, e a engrenagem se partiria, levando tudo consigo. A atmosfera era tensa, carregada de adrenalina, como se o ar estivesse eletrificado. Cada um carregava o peso da missão em seus ombros, o peso da esperança de um futuro livre, o peso da memória daqueles que haviam partido. Tudo convergia para aquele momento, o ponto de virada, o tudo ou nada. Um alarme estridente ecoou pelo esconderijo, um grito agudo que gelou o sangue nas veias. Olhares frenéticos se cruzaram, como raios em uma tempestade. Inimigos? Um ataque surpresa? A adrenalina inundou seus corpos, transformando-os em felinos prestes a saltar. Armas em punho, dedos firmes nos gatilhos, eles se prepararam para o pior, para o abraço frio da morte. Falso alarme. Um sensor com defeito, um fantasma na máquina. Um suspiro coletivo de alívio, como o ar voltando aos pulmões após um mergulho profundo, seguido por uma constatação assustadora. A pressão, já imensa, acabara de aumentar, esmagando-os como o peso de 1000 sóis. Era hora de agir, de transformar o medo em combustível, a dúvida em determinação.
Atravessando túneis escuros e claustrofóbicos, como se estivessem explorando as entranhas da Terra, a equipe se movia com a fluidez de um rio subterrâneo, contornando obstáculos com a naturalidade da água. Cada passo era calculado, silencioso, um sussurro no vento. O destino. O coração da base inimiga. O centro nervoso da besta. A cada metro percorrido, o ar ficava mais denso, impregnado com o cheiro de óleo e metal, o hálito fétido da máquina. O zumbido distante das máquinas, um zumbido constante, incessante, era um lembrete constante da ameaça que os aguardava, uma ameaça constante e implacável. A tensão era palpável, como um fio esticado prestes a se romper, a corda de um violão prestes a arrebentar. Emergindo das sombras, como onças caçando na escuridão, a equipe de Lucas invadiu a base. Movimentos rápidos, precisos, letais. Tiros certeiros. Cada bala um recado. Cada tiro um passo na direção da vitória. Cada membro da resistência se movia em perfeita sincronia. Uma coreografia mortal, uma dança macabra contra a fria eficiência das máquinas. Explosões iluminavam o céu noturno, colorindo a escuridão com tons de laranja e vermelho. Um show pirotécnico mortal. O ar estava denso com o cheiro de pólvora e ozônio, a fragrância da batalha. Gritos de guerra, carregados de fúria e determinação, se misturavam ao clangor metálico dos inimigos abatidos, a sinfonia da resistência. A batalha havia começado, a dança da morte estava em andamento. No centro da base, no ventre da besta, Lucas e sua equipe lutavam para abrir caminho até o núcleo, o coração pulsante da máquina, o ponto crítico. Tiros ricocheteavam nas paredes, criando um zumbido ensurdecedor, enquanto robôs sentinelas avançavam implacavelmente, como formigas protegendo seu formigueiro. A cada passo, a resistência se intensificava, a muralha de metal e circuitos parecia intransponível. Finalmente, o dispositivo EMP foi ativado. A carta na manga foi jogada. Uma onda de energia percorreu a base, um tsunami silencioso, silenciando máquinas, apagando luzes, como se a própria eletricidade tivesse se curvado perante a força da resistência. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente, um silêncio denso e pesado, quebrado apenas pelos gemidos dos feridos, um prenúncio do que estava por vir. A vitória teve um preço alto demais. Corpos de amigos e inimigos jaziam espalhados pelo chão, um mosaico macabro de carne e metal. A explosão controlada da base, uma cicatriz na paisagem, um lembrete da batalha, era um sucesso agridoce, azedo como limão na boca. A alegria da vitória, efêmera como o carnaval, era manchada pela tristeza da perda, profunda como o mar. Lucas observava os destroços, o rosto sujo de óleo e fuligem, um guerreiro cansado em um campo de batalha silencioso. Uma vitória importante, sem dúvida, mas a guerra estava longe de terminar. A sombra da ameaça ainda pairava sobre eles. A tempestade mecânica ainda era um gigante adormecido, e a resistência, menor a cada batalha, se agarrava à esperança como um náufrago a um pedaço de madeira. Reunidos em torno de uma fogueira improvisada, um ponto de luz em meio à escuridão, os sobreviventes curavam suas feridas, físicas e emocionais. Lambiam as feridas como animais feridos. A perda de companheiros era uma ferida que jamais se cicatrizaria por completo, uma cicatriz que carregariam para sempre em seus corações. Mas a chama da resistência, pequena como uma vela, ainda ardia forte, alimentada pela esperança e pela lembrança. A vitória, por mais custosa que fosse, havia reacendido a chama, dado-lhes um novo fôlego. A luta pela liberdade era uma maratona, uma corrida de resistência, não uma corrida de velocidade. E eles, os guerreiros da esperança, estavam prontos para continuar correndo, para lutar até o último suspiro, porque a liberdade, assim como a esperança, jamais morre.